Nós vamos dar sequência na lição da nossa escola unical, será a lição de número 4. Estaremos estudando sobre o livro do profeta Joel, em especial no capítulo 2. E nós vamos começar com um vídeo, melhor dizendo. Eu gostaria que os irmãos atentassem para isso que vocês vão ver e ouvir agora. Então vamos lá. A região sudeste de Madagascar está tomada por gafanhotos. Essas imagens das Nações Unidas mostram uma nuvem dos insetos, que colocam em risco a sobrevivência de mais de 13 milhões de pessoas. Os insetos devoram as safras. De acordo com a Organização da ONU para a Agricultura e Alimentação, a FAO, as consequências da praga de gafanhotos são desastrosas. A agência da ONU diz que a população local precisa de ajuda urgente. A estimativa é que seja necessária uma verba equivalente a 12 milhões de reais para combater a praga. Com a ajuda de outras organizações, a FAO montou uma operação de combate que desde 2010 luta para conter a infestação. Da Rádio ONU em Nova York, Daniela Gross. Bem, irmãos, vocês viram aí as consequências de uma praga de gafanhoto. Vocês viram que a praga, de acordo com a reportagem, afetou aí 13 milhões de pessoas. E antes da gente entrar na questão das consequências dessa praga e o que essa praga representou para o povo de Israel e também para nós como aprendizado, bem como do ponto de vista escatológico, há ensinamentos também sobre isso. Porém, nós vamos primeiro lembrar um contexto histórico. O profeta Joel, ele desenvolveu seu ministério no Reino do Sul, que é o Reino de Judá, que tem como capital, então, o Reino do Sul, capital? Jerusalém, isso. Então, não se sabe exatamente o período. Alguns imaginam que esse período seria entre o século IX a.C., mas não existe dados suficientes, precisos, para que nós possamos dizer esse foi o período que o profeta Joel viveu. Mas a verdade é que nós sabemos que ele desenvolveu seu ministério em Jerusalém, que era o reino capital do Reino do Sul, então Judá. A praga de gafanhotos, ela era vista como algo que simbolizava o terrível juízo de Deus. E no livro de Joel, ela é chamada como o dia do Senhor. E muitas vezes nós vivemos como se o juízo de Deus fosse uma realidade tão somente para aqueles que estão lá fora, que o juízo de Deus é algo voltado para os descrentes, para os pagãos. Às vezes nós não vemos como que o juízo de Deus pudesse vir sobre nós, né? A gente tem uma ideia que o juízo de Deus é só para os outros. E era assim exatamente a cabeça que funcionava dos habitantes de Jerusalém. Eles entendiam que por serem então o povo da aliança, eles entendiam que então o juízo não viria sobre eles. Mas o profeta Joel se levanta como voz do Senhor e diz exatamente que o juízo começa dentro de casa. Essa é a mensagem que o profeta Joel traz. E nós vamos estar navegando em toda a Bíblia, mas para fortalecer o entendimento daquilo que Joel ensina. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, 17 a 18, o Senhor diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Então observe o seguinte, o texto coloca que o juízo começa na casa de Deus e diz assim, olha, se para a casa de Deus
a coisa para vocês, do jeito que vocês estão vivendo, vai ser difícil, vocês imaginem então agora para quem é ímpio e pecador. Em outras palavras, para quem vive continuamente na desobediência, para quem está fora do pacto da aliança, para quem está longe dos caminhos do Senhor, para aqueles que não foram escolhidos. Então, irmãos, a gente precisa entender que a voz profética, quando a gente lê a palavra de Deus e lemos os profetas, por exemplo, do Antigo Testamento, nós às vezes costumamos a possibilidade de a gente ler esses livros como se fossem livros voltados tão somente para aquele contexto, para aquela época. Mas a gente precisa entender que a voz profética, toda vez que ela se levantou, ela foi levantada para acordar o povo, para fazer com que o povo enxergue o que está para vir, o que está para acontecer. Nós vimos nas lições passadas como o profeta se levantou para denunciar o pecado, para denunciar que haveria de vir o juízo, e para então depois apontar o caminho da restauração. Então, veja que isso é o passo a passo, como toda a Bíblia se manifesta no sentido de anunciar a mensagem de Deus às pessoas. O Evangelho tem que ser anunciado dessa forma. A pregação do Evangelho, não adianta você chegar e dizer assim para uma pessoa: olha, Jesus salva. Jesus salva? Você não está dizendo nada. Jesus salva, salva de quê? Como chegar para alguém que está em pecado, em desobediência, contrário, e dizer que Jesus salva? Salva de quê? Que impacto isso tem no ouvido de um pecador impenitente? Olha, Deus te ama. Como é que você pode afirmar isso? Onde é que tem dizendo isso na Bíblia? Como é que você sabe que Deus ama aquela pessoa? Dava para dizer isso de Esaú? Onde o Senhor diz que não eram gêmeos nem nascido, e Deus já tinha amado um e aborrecido o outro. Consegue entender como às vezes nós podemos passar uma mensagem mentirosa? Nós não podemos fazer isso. Então a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, ela sempre foi, primeiro, mostrando a condição do homem. Como era que os apóstolos pregavam no Evangelho? Foi assim? Vocês viram os apóstolos dizendo para alguém: olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida, Jesus salva. Nós não vemos isso nos apóstolos. O que os apóstolos, a mensagem dos apóstolos era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Era essa a mensagem. O que os apóstolos faziam era primeiro denunciar o pecado, denunciar a condição do povo e dizer: agora eu gostaria de anunciar uma solução para você. Então essa é a verdadeira pregação do Evangelho, irmãos. É denunciar o pecado e mostrar que tem solução para esse pecado. Mas o homem precisa primeiro tomar conhecimento da sua situação. Por que ele precisa de um Salvador? Eu preciso de um Salvador porque a minha situação é essa, essa e essa. Eu preciso de um Salvador porque se eu, sendo uma pessoa muito gente boa, se eu cometer 10 pecados por dia, quantos pecados eu cometo no mês, em 30 dias? Quantos? Vamos lá, bom de matemática. Quantos? 300. Por ano? 3.600, né? Agora multiplique aí, no caso você vivendo 10 anos, 36 mil pecados. Em 10 anos apenas. E você chegar para o pecador e dizer: um juiz absolveria você de 36 mil pecados? De 36 mil crimes? Você está querendo que gente seja condenada por muito menos, né? Você tem 36 mil só em 10 anos. O justo juiz deve lhe perdoar? Então essa é a condição que os profetas fizeram, que os apóstolos fizeram, é denunciar o pecado, é chamar o povo à atenção da situação que estava vivendo, e aí sim, apontar para uma solução. Então essa é a mensagem do Evangelho. Isso é como os profetas pregavam,
Isso é como os apóstolos pregavam, foi assim que Jesus pregou, foi assim que os reformadores pregaram, foi assim que os puritanos pregaram, era denunciando o pecado e anunciando o caminho para a solução. Então, a mensagem de Joel é o seguinte: olha, uma terrível ameaça está para vir, por causa do pecado de vocês. O terrível dia do Senhor está para acontecer, e vocês precisam estar atentos a isso. Lá em Malaquias diz, capítulo 4, ele diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, o dia do juízo do Senhor. Espera aí que deu uma travada aqui agora. Vou precisar aqui da ajuda dos universitários. Fernando, por favor, me ajude aqui enquanto eu vou. Então, o dia do Senhor ele era anunciado como algo certo. Deus, ele apontou os pecados do povo, apontou aquilo que o povo estava fazendo que o desagradava, apontou que haveria consequências para isso, que isso não ia ficar impune. Mas apontou também, no final do capítulo 2, nós vamos ver que ele aponta uma chance. Ele diz: olha, existe uma chance para vocês. Eu posso relevar, mas ele apresenta algumas condições para que ele possa reverter a situação para o povo de Israel. Então, nós precisamos entender o seguinte, que a nossa condição de depravado, totalmente, é a condição natural do homem. Nós não somos em nada merecedores da graça e da misericórdia de Deus. Não há nada, obrigado, não há nada em nós que possa fazer com que Deus de si mesmo possa se agradar. Então observe, Joel 2, versículo 2, diz que o dia do Senhor é dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão. Passavam a ideia de uma coisa terrível que estava para acontecer, ou seja, uma grande assolação, o dia de vingança do nosso Deus. Como eu falei, no capítulo 1 de Joel, há uma mensagem direcionada para o dia do Senhor, do tempo específico. Do capítulo 2 em diante, em vários textos, essa palavra dia do Senhor, ela aponta como um dia também escatológico, o dia da vingança do nosso Deus, o dia onde Deus há de se vingar de todos aqueles que são os seus inimigos. E a gente precisa entender, isso talvez soe, nos nossos ouvidos como algo, e Deus tem inimigo. O Senhor Jesus disse: olha, aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Sabe que não existe a turma do centrão no reino de Deus? Não tem, não dá para você ficar no meio. Ou você está do lado dele, ou você é contra ele. Não existe meio termo. Observe essa descrição. Vamos ler atentamente a descrição desse terrível dia. Joel 2, a parte B, versículo 3. Observe, vamos acompanhar. Como a alva por sobre os montes, ou seja, o sol vindo, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração.
À frente dele vai fogo devorador. Atrás, chama que abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden. Mas atrás dele, um deserto assolado. Ou seja, antes dele chegar, aquilo que estava na terra, é como se fosse o jardim do Éden. Por quê? Porque depois que ele passa, esse povo, a terra se torna como um deserto assolado. Nada lhe escapa. Continua. Diante deles, treme a terra, e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Quem? Então, essa ameaça que Deus faz, relata então o descontentamento de Deus com o seu povo. Pragas de gafanhotos, guerras, enfraquecimento do culto. Era esse o contexto que o povo de Israel estava vivendo. Isso vinha já acontecendo há muito tempo, como nós vimos nos estudos passados. Mas o povo estava insensível. Se ouve a mensagem, se ouve a palavra, mas o povo está insensível. Como ouvimos há pouco instante, continuamos apresentando sacrifício maculado, sacrifício manco. Por quê? Porque o nosso coração, na realidade, ele não é um coração íntegro diante de Deus. E nós vivemos hoje exatamente esse contexto. Se a gente for sair, irmãos, por aqui, pela rua, perguntando assim, você crê em Deus? É muito difícil que você vai encontrar alguém que diga, dentro do nosso contexto, diga, não creio. Se você for agora nos presídios e perguntar, você crê em Deus? Possivelmente você vai ter um índice também lá nos presídios de 99,9% dizendo, eu creio em Deus, sou cristão, né? Existem pessoas, inclusive, que defendem valores austeros, morais, né? Religiosos. Mas, entretanto, vivem em uma constante desobediência frontal à vontade de Deus. Eles pegam a verdade e distorcem. Eles se tornam insensíveis à voz de Deus. O Salmo 119, 9 aponta o caminho. Como purifica o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, essa palavra que nós estamos ouvindo aqui, irmãos, dominicalmente, dia de terça, manhã, domingo, noite, domingo, essa palavra, e a palavra que está nas nossas casas, essa palavra tem que ser o nosso manual. Essa palavra tem que ser a palavra que deve guiar a nossa vida. Eu devo guiar essa palavra, eu devo guiar a minha vida observando conforme a palavra. E aí eu faço a seguinte pergunta para a gente pensar. Eu tenho observado a palavra? Porque às vezes, eu não estou falando nem agora da parte de obedecer. Às vezes nem ler a palavra nós lemos. Nem ler a palavra, quanto mais obedecer. E como é que queremos então ter o nosso caminho adequado diante do Senhor? Como é que queremos então ter o nosso caminho purificado, se nós não observamos a palavra, se nós não atentamos para obedecer a palavra de Deus? Precisamos então ficar atento, porque Deus faz uma terrível ameaça ao povo que vive de uma forma frontal em sua desobediência. Nós não podemos imaginar dizer assim, olha, como eu sou eleito, então nada vai acontecer comigo. Deus me elegeu antes da fundação do mundo, então nada vai acontecer comigo. Nós precisamos viver sobre a orientação da palavra de Deus. E a pergunta é,
suas escolhas estão em qual direção? Que direção nós temos seguido? Conhecemos a palavra, sabemos o caminho que devemos seguir, mas onde está o nosso caminho? Que caminho nós temos ido? Em direção à palavra, em obediência, ou só acumulando juízo, conhecendo a palavra e fazendo exatamente o contrário? Salmo 25, 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Aí o salmista diz que esse homem que teme ao Senhor, ele ensinará no caminho que deve escolher. Eu queria que Deus me orientasse a minha vida, eu queria que Deus me mostrasse as coisas. Mas Ele mostra a quem? A quem o teme. E o que é temer a Deus, irmãos? O que é temer a Deus? É muito mais do que simplesmente uma mera reverência formal, em dizer até, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É muito mais que isso. É muito mais que um moralismo, entende, irmãos? Que um formalismo, que algo ritualístico, que algo meramente de forma, mas totalmente sem essência, onde nós nos portamos de forma adequada, mas os nossos corações estão completamente distantes na realidade de tudo aquilo que a gente lê, de tudo aquilo que a gente canta, de tudo aquilo que a gente ouve de pregação do Evangelho. Vivemos numa tremenda dicotomia. Vivemos, como diz um ditado muito popular, no nosso meio, o crente Raimundo, um pé na igreja e um no mundo. É na igreja de domingo, mas de segunda a sábado ele é igual a todos lá fora. A única diferença é que no domingo de manhã, enquanto os outros vão para a praia, nós estamos aqui na escola dominical. Só isso. É a única coisa que muda. Mas no geral a nossa vida é a mesma coisa. E aí Deus faz um chamado ao arrependimento. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Veja o texto, ainda assim. Ou seja, ainda mesmo diante da situação de vocês, que eu já poderia como se o Senhor tivesse assim, eu já poderia fulminar vocês. Mas ainda assim, mesmo assim, eu vos digo, convertei-vos a mim. Volte-se para mim de todo o vosso coração. Agora como? Aí ele dá um método. Isso com jejuns, com choro, com pranto. Os irmãos têm ideia dessa sequência? Jejum, choro e pranto. Ou seja, não é meramente, irmãos, chegar no nosso quarto e na hora de dormir, chegar assim já exausto, cansado, depois de ter se envolvido com tantas coisas, e dizer, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Né? É um discurso muito bonito. Às vezes a gente tenta até impressionar Deus com as nossas palavras, né? Como se Deus não nos conhecesse. Mas o que o texto coloca é algo pontual. É você chegar diante de Deus e estar exatamente estabelecendo, Senhor, aquele pecado que eu cometi hoje de manhã, lá no supermercado, sabe? Aquele pecado, quando o Senhor viu, o Senhor viu os meus olhos cobiçosos para aquela mulher que estava na fila. Especificar. Senhor, é aquela minha inveja, aquela inveja que eu tenho do meu irmão, porque ele tem isso, eu tenho aquilo, tem isso e tem aquilo outro, e eu não tenho. É você estar pontuando o seu pecado diante de Deus. E aí você se curvar diante do Senhor. E essas atitudes de jejum, choro, pranto, envolve, sabe o que, irmãos? Clamor. A ideia é de um quebrantamento sincero, é de um arrependimento profundo. Não é algo meramente ritualístico. Não.
mas é algo que faz com que no outro dia de manhã, ao levantarmos, a nossa vida seja outra. Isso implica a palavra conversão, mudar o rumo, é mudar de rumo. Começar dentro da nossa própria casa. As grosserias que nós muitas vezes fazemos com as pessoas que nós dizemos que ama. A nossa esposa, a nossa falta de paciência com ela, o nosso esposo, os nossos filhos. A coisa começa dentro de casa. Precisamos nos converter, irmãos. Converter dos nossos maus caminhos. Mas se alguém quiser falar, continua, o microfone está aqui, tá? Então, por favor, é só levantar a mão, viu? Fica à vontade. Alguém já quer falar agora? Não, se ninguém quiser falar, eu posso dar o toque ali para a Solange começar. Aí, né? Aí a gente dispara. Então, a mudança, ela é do interior e não do exterior, irmãos. Observe o que é que Joel, no versículo 13, diz. Rasguem o coração e não as vestes. Entendeu? Não é a forma. Não é a forma. Porque de forma o povo de Israel estava cheio. O povo de Israel conhecia todas as formas. Zelava por diversos períodos por essa forma, na sua grande maior parte da história. A conversão, antes de tudo, é uma disposição de alma. Conseguimos entender que às vezes a nossa confissão, às vezes é só da boca para fora, mas no nosso interior, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Não há, sabe, irmão, às vezes, que eu paro para pensar, tristeza. É por isso que o texto fala sobre jejum, choro e pranto. Chorar, irmãos, chorar pelos nossos pecados. E aí eu paro, cada um responda para si mesmo. Quanto tempo tem que você chorou pelos seus pecados? Pense nisso. Ou você acha que a sua situação, a nossa situação, está uma situação assim, extremamente amena com Deus? Estou coligado com Ele, né? Ele está plenamente satisfeito comigo. Isso reflete, você sabe o que, irmãos? Por que o profeta tem essa palavra? Porque às vezes precisa dar uma chacoalhada. Porque a gente às vezes está levando essa vida no nosso ritual semanal de igreja e achando que às vezes está tudo bem. Quando nós no nosso interior nos conhecemos a nossa estrutura, conhecemos que às vezes nós somos nada mais, nada menos do que um sepulcro caiado, branquinho, né? Você chama o pintor, chega lá no sepulcro, ele passa uma tintazinha branquinha, ela fica bonitinho. Mas lá dentro, o que tem é podridão. É só podridão. É assim o sepulcro. Eu já tive a oportunidade de eu tirei o caixão do meu irmão, para tirar os ossos da minha sogra. E é uma das cenas mais terríveis que você pode ver, em que o ser humano acaba. Foi o local, para as mulheres que detestam barata, que eu já vi mais barata na minha vida. Foi quando o caixão abriu. É isso para onde o homem vai. É esse homem que se acha uma grande coisa, pela posição que ocupa às vezes na sociedade, onde ele vai parar? E nós, interiormente, às vezes, irmãos, sim, estamos vivendo assim, podres, cheios de baratas e podridões dentro do nosso coração, e não choramos os nossos pecados, não nos arrependemos verdadeiramente, porque o arrependimento envolve uma mudança de atitude. Arrependimento é desistir de fazer o que estava sendo feito.
É isso. Mudança, conversão, mudança de rumo. Nós precisamos mudar o rumo da nossa vida, irmãos. Sabe, irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês aqui que me chamou a atenção essa semana. E assim, isso para quem está na liderança, sabe, dá muita tristeza. E eu conversei com o reverendo Edward, quando, acho que, não me lembro se foi Júnior ou o Fernando, que colocou as mensagens e as lições da escola dominical, as últimas. E aí eu resolvi clicar lá na página da igreja e dar uma olhada nas visualizações. Irmãos, eu confesso que eu fiquei chocado. Eu comentei com ele. E aí ele disse, você esperou muito? Eu esperava que nem estivesse. Irmãos, tem mensagens lá e aulas da escola dominical que não foi visualizada uma só vez. Uma só vez. Ou seja, a igreja está utilizando os recursos para que no dia que você, por alguma doença, alguma enfermidade, algum problema, você não pode vir para a escola dominical, você podia assistir a aula da escola dominical que passou, você podia assistir a mensagem. E tem lá várias que não tem um só acesso. O que isso reflete, irmãos? Que nós não temos interesse, que tanto faz vir como não vir. Porque eu perdi, não há um interesse para chegar e dizer, não, segunda noite, eu perdi a escola dominical, teve esse problema, não pude, eu vou lá, vou assistir a mensagem. Né? Geralmente na segunda não, mas geralmente na terça, quarta, o pessoal já está postando. Isso reflete, sabe o que, irmãos? O nosso estado espiritual. O estado espiritual da nossa igreja. Ou seja, os recursos estão sendo oferecidos. É o que o Edward falou domingo passado aqui. A gente utiliza estratégia. Manda um avisozinho para estimular os irmãos virem. Como eu faço um pôster, mando pelo... Isso é só estratégia, isso é só a parte humana. É o que eu posso fazer. Mas eu entendo plenamente que a ação do Espírito tem que mudar o contexto do nosso coração. É só Ele. Porque nós não temos esse poder de mudar o coração de ninguém. E irmãos, se os irmãos forem sinceros consigo mesmo, não é por falta de tempo. Não, porque pode ter certeza que eu tenho certeza que a maioria acessou o YouTube, acessou o Face, acessou o WhatsApp, assistiu jornal, assistiu novela, foi jogar, foi assistir jogo de futebol, foi para isso, foi para aquilo, durante a semana fez várias coisas. Tudo, a questão é onde está o nosso coração. É aquilo que para o nosso coração é prioridade. O que é prioridade eu dou valor, eu vou atrás. Mas o que não é, eu vou deixando passar. Jesus, irmãos, ele não confiava em declarações de fé que os outros diziam. Veja João 22, 23 a 25. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Por quê? Porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Então Jesus sabia que essa crença aqui era da boca para fora, era por causa dos milagres, era por causa daquilo que a presença dele proporcionava. E trazendo para o nosso contexto, se não há sinceridade de coração, se não há mudança de vida, nós estamos aqui pelo aquilo que a igreja pode proporcionar. Um ambiente bom, um ambiente agradável, um povo bonito, cheiroso, né? Um ótimo local para a gente trazer os nossos filhos. Nossos filhos aqui aprendem a palavra de Deus, e a gente sabe que a palavra de Deus é boa. Nossos filhos aprendem aqui jogos educativos, tem professoras maravilhosas, dedicadas. Mas o que o Senhor diz é que Ele sabe o que cada um pensava.
Ele nos conhecia muito bem. Ele sabia que aquela crença ali não era de coração, mas era aquilo por causa daquilo que ele podia oferecer, e não porque havia, na realidade, uma mudança interior. Então, irmão, só a tristeza, segundo Deus, é que produz arrependimento. É o que diz aí Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 e 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera morte. O arrependimento leva uma mudança da atitude, o remorso não. O remorso chora, né? Entra em desespero pelas consequências que a pessoa vai ter que passar por causa daquela atitude que ele fez. Mas não há, na realidade, uma mudança de vida. O arrependimento não. O arrependimento leva a uma mudança de atitude. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que ninguém vai ser perfeito. Val quer falar. Então vamos lá. É que Solange não vai falar, então para não passar em branco eu vou falar. Irmãos, na terça-feira, quando nós estamos aqui, e quem frequenta o culto de oração sabe disso, nossa grande oração tem sido pela nossa própria igreja. Com o passar do tempo, dá a impressão assim de que as pessoas vão cansando de frequentar. Elas vão enfraquecendo, elas vão desistindo, elas vão ficando para trás, elas vão olhando mais para a sua vida cotidiana do que para a vida cristã. Digamos assim, a prioridade, né, seria a vida cotidiana e não a cristã, esquecendo que a nossa vida é aqui, porque o que nós construímos aqui é o que nos garante vida eterna. Tudo bem que não tem nada a ver, irmãos, com só ser salvo se vier à igreja, mas é todo um crescimento, é todo um caminhar, não é apenas uma coisa. A vida do crente, ela é complexa, ela é cheia de detalhes, ela é cheia de coisas gradativas. Você cresce, você é cristão, você vai crescendo. Você é cristão, você ora, você lê a Bíblia, você frequenta, você congrega, você visita, você tem uma vida de cristão. Então você está crescendo. E se a gente vai parando, se a gente vai cansando de fazer isso, o amor vai esfriando. Isso nos remete a quê? A pecado. A palavra de Deus diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Então é o que nós vemos. Nós vemos tudo tendo prioridade, tudo tomando o seu lugar. E a igreja, ela não tem aquele lugar. Eu coloco isso na minha vida também. Ultimamente a minha oração, o meu clamor a Deus, que eu coloco em primeiro lugar a minha vida, é em relação a essa preocupação com a frequência, com os irmãos, sabe? Eu não me preocupo com números não, mas eu me preocupo com a pessoa que não veio. Por que ela não veio? Como é que ela está? Porque se ela estiver bem, se ela estiver cultuando, se ela estiver adorando, se ela estiver cultuando a Deus, tá bom, onde ela estiver. Mas eu acho que dificilmente vai acontecer isso. Pode até acontecer, mas é muito difícil. Então, assim, o que eu vejo é que se multiplicando as outras coisas, o pecado, a frieza, o desânimo, e tudo isso vai tomando lugar na nossa vida, e Deus, a essência, a verdadeira essência da vida do cristão, ela vai ficando para trás. Ou seja, aquilo que nós deveríamos colocar em primeiro lugar, aquilo que nós deveríamos investir mais, vai ficando para trás. Porque aquilo que é passageiro, está sendo colocado em primeiro lugar. Está sendo colocado, que é a nossa vida cotidiana. Ninguém vive sem trabalhar, ninguém vive sem socializar, ninguém vive sem lazer, ninguém vive sem nada disso. Tudo isso é importante, porém, cada coisa no seu lugar. Assim, nós somos crentes, então nós temos que privar, nós temos que dar prioridade, nós temos que nos esforçar, irmãos, e isso não é fácil. Porque ser crente não é fácil. Tudo para Deus é difícil. Quando se trata de vida espiritual, tudo é dificultado.
A nossa carne, ela é podre. A nossa carne só quer regaço. Ela só quer deitar, dormir, descansar, ter lazer. Ela só quer isso. Só que tudo isso passa. Tudo isso vai ser queimado aqui. A nossa matéria é podre. O que permanece é aquilo que vem do céu. É aquilo que nós construímos aqui. Então, a explicação que eu tenho para essa frieza é por se multiplicar o pecado. O amor de muitos esfriará. Eu creio que é o amor de muitos esfriando por não estar ligado mesmo. E eu coloco, irmãos, a minha vida em primeiro lugar. Porque eu luto também, como todo mundo, para estar aqui. Eu luto. Eu não trabalho fora de casa, mas eu trabalho em casa e eu trabalho muito. Então, assim, é uma luta diária para mim também. Porque eu também tenho vontade de ficar na minha casa, dormindo até tarde. Eu também tenho vontade de não vir para o culto oração. Eu também tenho vontade de sair para outro lugar. Às vezes, fazer uma visita para o irmão. Ah, não vou não, eu tenho vontade de ficar. Vou, eu tenho que ir. Eu não posso fazer a vontade da minha carne. Eu não posso fazer a vontade do meu corpo. Porque ele não entende isso. O meu corpo é matéria. E as coisas de Deus se discernem espiritualmente. A gente tem que lutar pelo espiritual. Então, assim, é uma luta diária. É uma luta diária. E eu me incluo nessa. É difícil, sim. Agora, nós não podemos nos conformar. Porque, às vezes, nós nos conformamos, né? Está difícil, está ruim e tal. Nós nos conformamos e, às vezes, até a gente deixa de sentir a diferença do pecado. De ver o pecado lá. Por exemplo, estou tomando tempo, mas eu vou ser rápida. Uma vez nós estávamos em São Paulo, estava com Marina e Rodrigo, e a gente estava numa cafeteria. E nós sentamos para lanchar, e tinha um casal, não, uma dupla, porque casal é um homem e uma mulher. Tinha uma dupla, sentada, lanchando. E eu me sentei de cá e fiquei observando. E aqueles homens começaram a se acariciar. E foi me dando um desespero, assim. Eu fiquei olhando para eles e eu pensava assim, Senhor, o que o Senhor pensa disso? Como é que fica diante do Senhor a atitude desses dois homens lindos, dois rapazes grandes, fortes, bonitos, bons de dar, bons netos, de ter suas esposas lindas, de ter filhos. E eu fiquei olhando, e aquilo me deu um desespero tão grande que eu comecei a orar, eu comecei a olhar para ele, eu comecei a orar pelas duas vidas, e eu entrei em desespero, comecei a chorar. Aí eu chorava, não conseguia parar de chorar. E Marina perguntou, o que foi, Val? Eu disse, irmã, não aguento ver aquilo ali, olha aquilo. Então é muito agressivo, sabe? Não é toda vez que a gente tem essa reação. Mas às vezes nós nos importamos com o pecado. E às vezes a gente vai perdendo essa sensibilidade, irmão, nas pequenas coisas. Elas vão ficando para trás. E a gente vai se conformando com o mundo. A gente vai se conformando com o pecado. Quando a gente vê, a gente não está mais se importando com nada. Tudo está bom. É o conformismo com a coisa, com o mundo. É o conformismo com aquilo que o mundo oferece. E a vida cristã vai ficando para trás. Eu entro em desespero, às vezes, pedindo ao Senhor, Senhor, me livre. Me livre disso. Porque é muito fácil, porque eu sou carne. Nós somos carne e osso. E são coisas do nosso dia a dia que a gente tem que ir vencendo, tem que buscar vigiar mesmo. É ter uma vida cristã, é ter uma vida com Deus. Então, irmãos, a palavra que eu tenho é que é pecado. É só pecado. É o pecado entrando e o povo esfriando. Assim, infelizmente é isso. Então, nós como igreja, nós temos que clamar pelos nossos irmãos. Nós temos que clamar pelo povo de Deus. Nós temos que clamar pela igreja. Amém. Amém. E essa mudança, a gente precisa entender que ela está fundamentada na natureza divina. Por quê? Porque Deus é misericordioso, irmãos. Louvado seja o Senhor, porque Ele é misericordioso, porque Ele é passivo, paciente, benigno para conosco. Lá em Lamentações 3:22 diz: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Outro dia eu estava numa mesa com algumas pessoas aqui que estavam comigo, né? E aí uma pessoa falou um negócio, aí eu disse, olha, ainda bem que Deus não é... Porque se Deus fosse a 10ª parte do que eu sou, agora você estaria fulminada. Ia ficar só o pó. Aí ia ser você, cadeira e tudo, né? Mas Deus é misericordioso. Deus é benigno. Deus é paciente conosco. Louvado seja o Senhor por isso, né? Deus, é o que ele diz, Êxodo 34:6.
E passando o Senhor por diante dele, clamou. Isso aqui é Moisés, tá? Moisés e Deus. Aí Moisés clama: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Isso é motivo, irmão, sabe para quê? Para a gente não abrir mão do culto hoje à noite, para vir glorificar o Senhor com grande alegria, porque o Senhor é misericordioso. Apesar de tudo isso que eu tenho feito, Deus é paciente comigo, Deus é benigno, Deus é misericordioso. Então eu tenho que vir aqui hoje à noite e louvar o Senhor de todo o meu coração, de toda a vontade, com grande alegria. Porque quando a gente entende isso, irmão, só quando a gente entende isso, é que a gente diz que, como o salmista falou, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É alegria, não é vir com pesar, é vir com alegria, porque eu sei que lá eu vou louvá-lo, eu vou servi-lo, na comunhão dos santos, com meus irmãos. E o Senhor ainda de quebra, ainda me abençoa com a sua palavra, ainda me fortalece, ainda me edifica. Porque a gente precisa entender que culto é serviço. Eu venho para dar, para me doar, para me ofertar diante do Senhor. Isso é cultuar a Deus, dar glória ao Senhor. Se sujeitar à vontade de Deus. Por quê? Porque Deus pode, conforme sua santa, justa e perfeita vontade, cumprir sua ameaça de julgamento, irmãos, sobre nós. Ou Ele pode revertê-la, retardá-la, amenizá-la, ou poupar as pessoas arrependidas. Então, a verdadeira conversão se volta para Ele, se submete à vontade dEle. Isso é o que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, na carta dele aos Romanos, na parte A, quando ele fala sobre a questão da mudança da mente e do caráter, né? Isso lá no original, a palavra grega é metanoia, que quer dizer uma transformação de mente e caráter. Ou seja, não é algo exterior, entendeu? É uma mudança de mente. Você passa a pensar de outra forma. Porque, irmãos, nós temos uma habilidade, todos nós temos uma certa habilidade cênica, né? Alguns mais do que outros, né? E nós conseguimos interpretar muito bem. Com os anos de igreja, nós vamos aprendendo a interpretar um perfil de santidade, né? Dentro da igreja, né? A gente sabe todos os trejeitos, a roupagem, as máscaras que nós devemos usar no meio da nossa comunidade, né? Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de algo do interior, de uma transformação de mente. É uma mudança de caráter. E isso se manifesta o quê? Pelos frutos. Olha o que é que Mateus 7,18, o que é que Jesus fala? A conversão, ela manifesta-se o quê? Em atitudes práticas. Então observe esse texto. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Estão entendendo a sequência? Do interior emana naturalmente para o exterior. O que é que vai emanar? O que está dentro. Pode uma mangueira dar uma jaca? Não, se é mangueira só pode dar manga. Porque a essência dela é manga. Ela só pode dar manga. Agora vamos ver um outro texto que tem tudo a ver. Observe esse. Jesus fala o quê? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Aquilo que você fala, na maioria das vezes, no seu normal, quando você não está, quando eu e você nós não estamos ensinando, é a nossa essência. É o que está lá dentro. É o que a gente bota para fora. É o que a gente bota para fora com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com nossos vizinhos, na igreja. É a nossa essência. É o que está dentro do coração. E veja isso aqui agora.
Se a sua árvore não tem produzido bons frutos, procure a raiz dos seus problemas e encontrará uma solução. Onde é que está a raiz? Aqui embaixo, é o coração. A árvore aqui não tem fruto porque o coração não presta. A raiz dos nossos problemas, irmãos, é o nosso próprio coração. O Salmo 115:1 nos dá a entender claramente que um convertido glorifica a Deus, não a nós, Senhor. Nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Nenhuma glória para mim, mas glória ao teu nome. Por quê? Por causa do teu amor, por causa da fidelidade do Senhor. Temos que glorificar a Deus por isso. O convertido vive para a glória de Deus. Olha o que diz Apocalipse 7:10. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A nossa vida é para a glória dele, é para a glória daquele que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, o Deus Filho, e ao Espírito Santo que habita em nós. Ao Deus Trino pertence então a salvação. E a gente está finalizando, destacando agora as duas partes, que é a manifestação material disso. Então, a manifestação da misericórdia do Senhor, a manifestação material é o quê? O profeta Joel registra o compadecimento do Senhor no fim do capítulo 2. Ele fala que Deus se compadece do seu povo. Então, da mesma forma como a ira de Deus trouxe manifestações exteriores, foi o quê? Escassez de alimentos e a guerra, simbolizado pela praga dos gafanhotos, a sua misericórdia também traz sustento e paz às nossas vidas. Observe aí o que é que diz o versículo 25, 26, 27. E restituir-vos-ei, e comereis abundantemente, e vos fartareis. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. A promessa do Senhor para aqueles que verdadeiramente se arrependem de coração. A carta aos Hebreus diz: conservem-se, livre-se do amor ao dinheiro. Preste atenção nisso, irmãos. Se livrar do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm. Contentar com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, olha a confiança nessas palavras do Senhor: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Temer o quê? O que me podem fazer os homens? A nossa vida está nas mãos do Senhor. O nosso emprego, irmãos, está nas mãos do Senhor. A nossa família está nas mãos do Senhor. Tudo que é nosso está nas mãos do Senhor. Temer o quê? Temer o quê? Temer um câncer? Temer um câncer na mama, no ovário, no cérebro? Temer o quê? O desemprego? Temer o quê? Com câncer, sem câncer, empregado, desempregado, nós somos do Senhor. Não tem alegria maior do que essa. Nós somos do Senhor, irmãos. Nós somos do Senhor, do Deus que controla todas as coisas, de acordo com os seus retos, perfeitos e justo caminho. Deixa eu voltar só aqui. Então, dessa forma nós vamos estar felizes em toda e qualquer situação material. Isso aqui é o que Paulo diz, né, quando ele fala sobre que as pessoas botam em carro, né, caminhão, tudo posso naquele que me fortalece, com ênfase na teologia da prosperidade. Esse tudo posso, sabe o que é também? É passar fome. Eu posso passar fome, eu posso ter fartura, mas posso ter escassez. Eu posso ter emprego, mas eu posso viver sem emprego. Mas tudo isso eu posso passar por Ele, e Ele vai me fortalecer em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação.
E além da manifestação material que Deus dá, a manifestação espiritual, que Deus promete restauração. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E presta atenção na parte final. Quem é que vai ser salvo? Para aqueles a quem o Senhor chamar. Então é um privilégio ser chamado pelo Senhor, ser escolhido pelo Senhor, ser eleito pelo Senhor. É um privilégio e nós precisamos honrar esse privilégio, irmãos. Conclusão. Deus nos adverte sobre o desagrado dele com o nosso pecado e da punição. Ele fala que está irado com o nosso pecado e fala que vai punir. E o segundo aspecto é que Deus exerce sua misericórdia aos que o invocam sinceramente o seu nome e os poupa do juízo vindouro. E eu termino com essa frase, pense aí. Se você fosse preso por ser cristão, haveria prova suficiente para condená-lo? Entenderam, né, irmãos? Se vivêssemos talvez num período de perseguição e alguém te acusasse de você ser cristão, quais as provas suficientes para que você fosse condenado? Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que Deus, pelo seu próprio Espírito, nos convença dos nossos pecados, nos impulsione a um arrependimento sincero, a uma conversão, a uma mudança de atitude, mudança de valores, de caráter, conduzida pelo próprio Espírito de Deus. E que a gente possa então, depois dessa conversão, aí sim glorificar o Senhor de todo o nosso coração, com grande alegria. Vamos orar. Dona Vera, podia orar por nós? Para a gente encerrar. Deus, nós, os teus filhos, estamos aqui, Senhor. Estivemos aqui por esse tempo, louvando o Senhor desde o início, através daqueles cânticos. Ó Deus, da leitura bíblica, da meditação, também tão edificante para nossas vidas. E agora, Senhor Deus, após participarmos, Senhor, da escola dominical, o teu servo, o Hélito, nos trouxe, Senhor Deus, muitas reflexões da Bíblia, sobre a Bíblia, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, aquilo que os profetas nos ensinaram. E estão ainda nos ensinando, aquilo que os teus servos do passado também. Ó Deus, que a nossa mente possa abrir, possamos refletir, Pai, na tua palavra e possamos mudar de vida, fazer uma volta, Senhor Deus, das nossas vidas e nos convertermos de fato, Pai, a cada dia dos nossos pecados. Ó Deus, que o Senhor nos livre, Pai, e que o Senhor dê o discernimento a cada um de nós, para reconhecer quando erramos, para pedir perdão individualmente, Senhor Deus, dos maus feitos, dos maus pecados, Senhor Deus, das mazelas que nós temos, Pai, e fazemos diariamente. Ó Deus, que nós não possamos, Pai, tratar o pecado como algo assim normal dos nossos dias, que isso não é nada, que isso é cultura, que isso é mudança, Senhor Deus, de legislação, seja lá o que for, ó Pai, mas que nós baseemos, Pai, a nossa prática, a nossa vivência na Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos também, inclusive, para adorarmos a Deus, para fazermos a vontade de Deus, ser inimigo do mundo, sim, que as pessoas possam ver a gente uma coisa estranha, mas que nós paguemos o preço, Senhor, de sermos verdadeiramente cristãos. Como aqueles cristãos, Pai, que nós estamos lendo, estamos acompanhando, Pai, os cristãos